Existem projetos, existem momentos em que o que te falta para dar certo talvez seja simplesmente volume. Seja aplicar o que eu chamo de lei dos grandes números. O que seria a lei dos grandes números na prática? Se eu tenho alguma coisa completamente inútil para vender, ou uma coisa útil para vender, mas precificada acima da média, se eu oferecer essa coisa, por exemplo, esse pincel, eu uso esse pincel aqui para tirar a poeirinha aqui do computador, do teclado e tudo mais. Esse pincel aqui deve valer R$5, R$10 no máximo. Não sei. Se eu sair tentando vender ele por R$100, é bem provável que você não vai querer comprar, porque ele tá um preço acima da média, não faz sentido. Só que se eu oferecer esse pincel para 5.000 pessoas, se eu sair na rua e eu abordar 5.000 pessoas oferecendo esse pincel por R$100, é bem possível e plausível que alguém diga sim. Ou seja, isso é a lei dos grandes números. Mesmo sendo uma decisão fora da curva. Se 5.000 não for o suficiente, se eu oferecer para 10.000, 50.000, 100.000, 1 milhão de pessoas, alguém vai querer comprar por algum motivo, seja lá qual for, e às vezes nem tem relação com a utilidade do pincel. Pode ser simplesmente caridade ou porque me achar engraçado fazendo esse tipo de ação. Isso é a lei dos grandes números. Se eu sair na rua e convidar 5.000 pessoas para ter um encontro comigo, para fazer um date, é bem provável que uma aceite. Independente de quão feio eu seja, quão chato eu seja e qualquer coisa, vai ter uma idiota que vai aceitar simplesmente por questão estatística. Isso se aplica nos negócios também, isso se aplica aos seus projetos. Se você gravar 10.000 vídeos para o YouTube, é bem provável que um desses vídeos vai viralizar. É bem provável que um desses vídeos vai chegar até a pessoa certa, que pode ser o seu parceiro, pode ser o seu cliente, pode ser um novo amigo, seja lá o que for. É bem provável que você vai adquirir clareza sobre que direção você tem que seguir em relação à produção de conteúdo. É bem provável que você vai receber algum tipo de resposta do mundo que te dá clareza em relação a que tipo de produto construir, o que fazer. Se você está fazendo anúncios para vender alguma coisa ou para captar leads para qualquer coisa, se você colocar 300 criativos em vídeo e imagem, ao invés de apenas 4 ou 5, igual a maioria das pessoas fazem, é bem provável que você vai encontrar ali um que performa acima da média, um que dá um resultado acima da média. É bem provável que você encontre uma ideia que estava completamente fora da caixa, fora do que você imaginava antes. E você encontra isso só porque você está colocando volume. E hoje, com inteligência artificial, para muita coisa, é mais fácil colocar volume. Então, às vezes, é uma questão de deixar a lei dos grandes números trabalhar. É uma questão de deixar as estatísticas trabalharem a seu favor, insistindo na quantidade. Oferta, eu não sei que oferta fazer. Se ao invés de você ficar postergando fazer uma oferta, encontrando a oferta perfeita na tua cabeça, se você fizer ofertas toda hora, fazendo pequenas variações para pessoas diferentes ou situações diferentes, é bem provável que você encontre aquela que funciona. É bem provável que o mundo te responda com respostas úteis para você. É outra forma de você aplicar a lei dos grandes números. Então, basicamente, é você pegar alguma coisa e repeti-la, claro, às vezes não é uma repetição, é uma repetição com variações, mas é você executar determinada ação num volume fortemente acima da média, para você finalmente ter um retorno do mundo. Eu conheci uma pessoa uma vez que ela estava tentando fazer o negócio digital dela dar certo, e ela ficou toda semana fazendo uma live repetindo o seguinte processo. Pessoas se cadastravam para participar dessa live com ela, então ela coletava leads, ela executava essa live e tentava vender. Na primeira semana não vendeu, na segunda semana não vendeu, na terceira semana vendeu 1, na quarta semana não vendeu, na quinta semana vendeu 2, na sexta semana vendeu 2 de novo. E aqui eu já posso estar me perdendo um pouco nos números, mas foi um pouco nessa linha de crescimento. Só que ele era uma pessoa já estudada em relação a esse tipo de conhecimento, esse tipo de mentalidade, que ele tinha uma falta de emoção negativa por fazer e não vender, fazer e vender 1. Ele tinha essa clareza de que era um processo e que se ele fizesse 52 lives uma vez por semana durante 1 ano, de uma forma ou de outra, ele aprenderia a chegar nas pessoas certas, fazer a oferta certa e apresentar essa oferta da maneira certa. E foi isso que aconteceu. Hoje ele tem um negócio digital exatamente nessa área que ele queria fazer, só que completamente diferente do que ele fez lá na primeira live, na segunda live, na terceira live. Ele entendeu mais sobre o público que ele iria atingir, entendeu qual oferta ele deveria fazer e como deveria fazer essa oferta. Simplesmente porque ficou tentando por várias semanas, fazendo microajustes, ficando
calibrando as ações. E para fazer esse tipo de coisa, claramente nós temos que lidar com emoções, né? É uma coisa que nós temos dificuldade de lidar com as falhas que acontecem no meio do caminho. Então volta ao exemplo idiota aqui do pincel. Eu saio para vender esse pincel, a primeira pessoa me diz não, isso ativa emoções, né? Putz, será que eu não sei vender direito? Será que o meu produto é ruim? E é mesmo nesse caso. Será que o meu produto é ruim? Será que tá muito caro? Ao invés de ir pro próximo. E aí vai pro próximo e não dá certo. Putz, eu já ofereci isso para 10 pessoas. E essas 10 pessoas falaram não. Só que aí volta você entender que 10 pessoas é pouco. Não é 10, é 1000. Nossa, eu fiz 10 vídeos e teve 5 views cada um, ninguém comentou. 5 é pouco, é 50, é 500, é 5.000. Eu fiz live, não vendeu nada. Eu fiz live para vender um produto digital, eu fiz live para vender uma consultoria comigo e não vendeu nada. Não é uma, é 10, não é 10, é 100, não é 100, é 500. Pensa dessa forma, que aí você vai ter certeza se o que tá te faltando não é apenas volume. E lembrando que existem os efeitos colaterais da aplicação do volume, né? Volta ao exemplo idiota do pincel. Quando eu estiver oferecendo esse pincel para 50ª pessoa, a minha postura, a minha abordagem, a minha comunicação, a minha explicação vai estar muito melhor do que na primeira vez. Então existe um processo de aprendizagem e evolução que acontece com a repetição do processo. É isso que eu tinha para compartilhar hoje. E para finalizar, eu quero fazer um convite para você participar do Laboratório Avançado de Estratégias Digitais, que é um dia de mentoria comigo, compartilhando estratégias e também olhando para o seu negócio e dando sacadas e insights direcionados para você aumentar os resultados do seu negócio, primordialmente digitais, mas primordialmente voltado para conhecimento. Ok? Então, o link está aqui na descrição. Dá uma olhada lá na página de vendas para você ver a comunicação, ver se é para você. O preço é super acessível e aí você vai poder participar. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Para finalizar de verdade, deixa um comentário. Deixa um comentário para eu saber que você está aqui. Se você não tiver nada para comentar, se você não tiver nada para complementar, nenhuma dúvida, apenas fala, estou aqui. Que eu gosto de ver que vocês estão participando aqui. Isso motiva bastante a continuar fazendo os vídeos. Tudo bem? Nos vemos no próximo.